o versículo 23, irmãos. Nós vamos falar hoje, irmãos, do ministério, o ministério mais importante que tem, né, irmãos? Que é o ministério da reconciliação, irmãos. Sem o ministério da reconciliação, nada teria, irmãos. Aqui em Romanos capítulo 3, o versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão do que, irmãos? Da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, através do pecado, irmãos, todos morreram e todos estão fora, destituídos da glória de Deus, irmãos. E aí, um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 5, Romanos capítulo 5, o versículo 7, irmãos. Versículo 6, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pois apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Através do que, irmãos? Pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, Jesus ele deu a vida, irmãos, pelos pecadores, né? Pelos pecadores, porque não tinha um só justo. Quando ele veio, não tinha ninguém justo, justificado. Todos estavam mortos em ofensas e pecados, e ele veio e deu a vida. Então, hoje nós temos em nós, irmãos, o ministério da reconciliação, como está aqui em Coríntios, né, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 5, o versículo... Vou ler o 11 aqui, irmãos. Versículo 11. Diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a quê, irmãos? A fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo, né, irmãos, que ele conduzia as pessoas, os homens, à fé. É necessário que se tenha fé em quem? Em Jesus. Aí diz aqui no versículo 12, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação, ele está, irmãos, na minha vida, está na vida de cada um dos irmãos. Assim como o apóstolo Paulo, ele conduzia as pessoas à fé para poderem ser justificadas pela fé em Cristo, para poderem seguir adiante, livres do pecado, livres do engano, assim também cada um de nós. Nós conduzimos pessoas à fé, conduzimos pessoas a Jesus. Por quê, irmãos? Porque todos estão mortos em ofensas e pecados sem Cristo. Então é necessário que Jesus, ele, assim como ele nos reconciliou com o Pai, as pessoas devem ser reconciliadas com o Pai através de Jesus, através da sua palavra, não é, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 19, ó, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, representantes, irmãos, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem, irmãos? Com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só em Cristo, irmãos. Aqui em Tiago, irmãos, capítulo 1. Tiago capítulo 1, o versículo 12, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 12. E aí as pessoas podem dizer assim, né, irmãos? Ah, mas eu não estou debaixo de pecado. Eu não estou debaixo de maldição. Irmãos, Jesus ele disse que ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus. Então, o simples fato do ser humano não crer em Jesus é um pecado. E é um pecado que só o Espírito Santo consegue convencer, irmãos, porque é só através da palavra. Então, muitas vezes a pessoa ela deixa de cometer uma transgressão. Ainda que ela não sirva a Jesus, ainda que ela esteja em qualquer lugar, pode ser no mundo, em qualquer religião aí, ela consegue deixar muitos pecados. Muitas transgressões que ela comete, ela consegue deixar. Mas o pecado de não crer em Jesus, só o Espírito Santo ele pode capacitar a pessoa para crer em Jesus. Porque só se crê em Jesus através da palavra, irmãos. E aí diz aqui, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera o quê, irmãos? Gera a morte. Então, o salário do pecado, irmãos, é a morte. Todo pecado que nós cometemos, esse pecado ele vai gerando morte em nós. Por isso que nós precisamos ser justificados por Jesus, por isso que nós precisamos ser lavados pela palavra, porque se nós não formos lavados pela palavra, nós vamos permanecer no pecado. E o pecado ele vai gerando morte. Por isso que as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. Precisa ser reconciliada com Jesus, com o Pai. Através de Cristo, através do Novo Testamento. Então só o Novo Testamento tem o poder de reconciliar as pessoas com Deus. E Jesus, quando ele veio reconciliar os homens com Deus, ele não veio imputando o pecado. Ele não veio dizendo, olha, você é pecador. Olha, você pecou. Não. Ele veio justificando, irmãos. Ele veio trazendo uma palavra que iria transformar a vida da pessoa. E essa palavra ela é poderosa para isso. E nós temos que confiar nisso daí, irmãos. Nós temos que crer e confiar que essa palavra ela é poderosa para mudar a minha vida, é poderosa para mudar a vida de quem quer que seja, irmãos. Não importa o nível de pecado que a pessoa esteja. Não importa a vida que a pessoa leve. Essa palavra é poderosa para transformar. É poderosa para libertar, irmãos. Libertar. Porque lá no fim tem uma coroa reservada a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. Todos aqueles que perseverar, irmãos. Todos aqueles que desejarem a vinda de Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos. Aí os irmãos podem falar assim, mas quem que não deseja a vinda de Jesus? Todos desejam a vinda de Jesus. Lógico que não, irmãos. Lógico que não. É uma pergunta bem simples. Quem dos irmãos queria que Jesus viesse agora, nesse momento? Eu queria que ele viesse agora, nesse momento. Mas pode ser que em algum lugar tenha algum cristão que fale assim, eu prefiro que ele venha amanhã. Eu prefiro que ele venha depois, porque eu tenho que acertar isso ainda. Eu tenho que tentar convencer alguém a se converter, que eu não consegui ainda. Eu não quero partir para a eternidade sem fulano, sem cicrano, sem beltrano. Então eu prefiro que ele volte depois. Pode acontecer isso, irmãos. E isso não deve acontecer. Então nós temos que estar preparados hoje e sempre. A qualquer momento, nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus e amando a vinda de Jesus. Então a nossa vida tem que ser uma vida resolvida, irmãos. É como nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então nós não vivemos de passado, nós não olhamos para trás, é para frente, para o alvo, irmãos, para o alvo. A palavra fala lá em Atos, capítulo 17, no versículo 30, que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, Ele anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então, qual é o tempo da ignorância, irmãos? Qual é o tempo da ignorância? O tempo da ignorância é o tempo que a pessoa é inimiga de Deus.
É o tempo que ela ainda não foi reconciliada com Deus. Então, Deus leva em conta a partir do momento que a pessoa foi reconciliada com Ele. E quando que a pessoa é reconciliada com Ele? É quando a fé dela está estruturada no Novo Testamento. É o momento que ela é reconciliada com Deus. É o tempo que ela passa a ser justificada pela fé. É o tempo que ela passa a ser tratada pelo Novo Testamento e a vida dela é transformada, irmãos. É transformada. Então você pensa uma pessoa, por pior que ela seja, e essa palavra começa a fluir na vida dela. A palavra começa a fluir, o entendimento começa a se movimentar, irmãos. E aí as coisas começam a acontecer. E tudo para melhor, irmãos. Tudo para melhor. Essa palavra é poderosa. Então quando a palavra diz aqui, ó, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque eu já ouvi isso muitas vezes, irmãos. Eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim, né? Ah, foi Deus que fez isso por causa daquilo outro. Por exemplo, uma mulher uma vez, ela falou que Deus provocou um acidente com o filho dela porque ele se recusou a ir para a igreja. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Deus não vai lançar ninguém num leito, não vai tirar a vida de ninguém porque a pessoa se recusou a ir para a igreja, irmãos. Outra coisa, Deus tirou a vida do fulano porque senão ele ia se perder. Irmãos, isso aí não existe. A palavra fala que nós temos que perseverar até o fim. E aí tem uma parábola, uma passagem que diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Né, irmãos? Então, a palavra incentiva cada um de nós, instrui cada um de nós a buscar tesouro no céu. Por quê? Porque mais hora, menos hora, a nossa vida, irmãos, pode se acabar aqui nesse mundo. Pode ter um fim. E o que nós temos preparado, para quem que é? É para Jesus ou é para o mundo? Então, se a nossa intenção é passar a eternidade com Jesus, nós temos que granjear, né, irmãos? Granjear talentos no céu. A nossa riqueza tem que estar lá. Né, irmão? Tem que estar lá. Aí diz aqui, ó, no versículo 16, ó. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Eu também já ouvi muita gente dizer assim, Deus mudou a conduta dele porque o ser humano era infiel, porque o ser humano era rebelde, então Deus se comportava de uma forma, hoje ele se comporta de outra. Irmãos, Deus é ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou a conduta dele, a conduta é a mesma, a palavra é a mesma, a doutrina de Deus é a mesma, não mudou nada, o ensinamento é o mesmo. O que falta, muitas vezes, é entendimento de saber separar o que é do Pai e o que não é. Mas toda boa dádiva, né, versículo 17, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o primeiro fruto, irmãos, cada um de nós. Então, se eu sou como o primeiro fruto, de mim tem que surgir outros. Então, quando um cristão, quando uma pessoa se converte, irmãos, o ministério da reconciliação está nela. E esse ministério da reconciliação ele tem que fluir. Tem que fluir, eu tenho que levar a reconciliação. Eu não posso levar a dissensão, é reconciliação. É reconciliar pessoas com Deus. Eu fui reconciliado com Deus. E essa palavra tem que estar em mim. Cada um dos irmãos foram reconciliados com Deus. Essa palavra tem que estar na vida dos irmãos. A palavra fala que no amor não há temor, irmãos. Né? Na caridade não há temor. Então nós não temos medo de amar, irmãos. Não temos medo de amar, porque o temor, ele traz consigo a pena. Não é isso, irmãos? A pena. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa está na macumba. Você sabe que ela está na macumba, que ela mexe com macumba. E um dia ela pega, inventa de vir visitar a igreja, ela vem para a igreja. Você vai dar um abraço nela? Sim ou não, irmãos? Sim, vai dar um abraço nela. Da mesma maneira que abraça os irmãos, vai abraçar aquela pessoa. Aquilo vai influenciar nossas vidas, irmãos, negativamente? Lógico que não, vai influenciar na vida dela, positivamente. Porque o poder está em nossas vidas, o poder não está na vida dela. Então o poder de Deus está em nós, a reconciliação está em nós. O indigente veio para a igreja, aí eu não vou dar a mão para ele porque ele está com a mão suja, irmãos. Isso não existe para nós. Não existe para nós. Então, nós levamos o ministério da reconciliação. É só um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo bem assim, para os irmãos poderem entender como nós devemos exercer o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação tem que ser exercido por nós, irmãos. Se a palavra, se tinha um ministério na mão dos anjos anteriormente, hoje o ministério está em nossas mãos. E nós temos que lutar com todas as forças para que o plano da salvação ele venha se concretizar, irmãos. Já se concretizou em nossas vidas, tem que se concretizar na vida de todos. O versículo 19 diz assim, ó. Aqui o título, sobre a prática da palavra de Deus. Ó.
Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para o quê, irmãos? Para ouvir, tardio para falar, tardio para quê, irmãos? Para se irar. Então aqui é uma trajetória de como nós vamos nos comportar diante da palavra, irmãos. Então, aí diz aqui, ó, versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, irmãos, a palavra é enxertada em nós. Por quê, irmãos? Por quê? Porque não é natural. Nós não temos nada a ver com essa palavra. A nossa natureza humana é contrário à palavra. A nossa natureza humana rejeita a palavra. Então a palavra tem que ser enxertada. A palavra tem que ir contra a nossa natureza humana, carnal, diabólica. Isso na minha vida, isso na vida de cada um dos irmãos, isso na vida de todos aqueles que hão de crer. Essa palavra, ela tem esse poder, irmãos. Essa palavra tem o poder de entrar num lugar que não pertence a ela, que não tem nada a ver com ela, e ela fazer uma mudança, fazer a diferença. E nós temos que confiar nisso. Versículo 22, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção. Da onde, irmãos? Do mundo. Quando fala aqui da viúva e do órfão, é porque naquela época a viúva e o órfão não tinham nada a oferecer, irmãos. Então aquele que fazia o bem para uma viúva, para um órfão, estava fazendo realmente com o coração puro, limpo, e estava ajudando mesmo de verdade, sem querer nada em troca, não é, irmãos? Então hoje as viúvas, elas têm a renda delas, não é? Tem a renda delas, e antes não tinha nada disso. Então quando a palavra fala aqui no versículo 19, que o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, é porque, irmãos, quando você ouve com calma, a chance de você falar uma palavra mal falada é menor. Quando você logo fala, logo rebate em cima do que foi falado, então a chance de você se irar é maior. Então eu vejo isso até quando você vai pregar a palavra para alguém. Quando você vai pregar a palavra para alguém, é interessante deixar a pessoa falar bastante e você falar menos. Porque a pessoa ela vai expor aquilo que ela crê, aquilo que ela entende, e diante daquilo fica mais fácil de você expor a sua fé. Agora, se você já se meter a falar, a chance de você acabar se irando no meio disso é grande. Porque a pessoa vai rebater aquilo que você falou, aquele monte de coisa que você falou, ela vai rebater, você não vai ter argumento para justificar tudo aquilo que você falou, e a chance de você ficar nervoso é grande. Então, quando você fala menos, ouve mais, você está por cima, irmãos. Sempre assim. Aquele que ouve bastante e fala pouco, ele sempre está por cima. Ele sempre está absorvendo, ele está discernindo a pessoa que está falando, e a chance de se sair bem é maior. E a nossa luta não é contra pessoas, irmãos. A nossa luta é contra demônios, contra seres espirituais, diabólicos, e eles não vacilam. Então, temos que ter muita cautela, irmãos, a cada dia, né? Cada dia temos que estruturar nossas vidas na palavra, irmãos, na palavra, né? Como diz aqui Tiago, capítulo 1, né, ó, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Irmãos, bem-aventurado é aquele que, não é o que é muito tentado, não é isso, mas aquele que vence a tentação, que sofre, que vence. Aquele que vence a tentação é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele vai ser provado. E a coroa da vida, irmãos, é só para aqueles que são aprovados. E a nossa fé, ela é provada a todo instante. Todo momento, irmãos. Por isso que nós temos que... Não adianta a gente querer conhecer tudo e não praticar nada. Nós temos que ouvir uma pregação, meditar nela e buscar cumprir aquilo. Ler a palavra, meditar e buscar viver, irmãos. Buscar viver. Por mais simples que seja a palavra, irmãos, por mais simples, ela é espiritual, ela é vida. E ela deve gerar em nós novas criaturas a cada dia. Devemos ser aperfeiçoados, irmãos. Então a palavra chegou em nossas vidas e transformou nossas vidas. Mas isso não quer dizer que estamos prontos. Nós temos que ser aperfeiçoados constantemente, em cada área, irmãos. São muitas áreas da nossa vida que tem que ser aperfeiçoada. São muitas áreas da nossa vida que Jesus tem que tratar, que Jesus tem que cuidar.
E não adianta nós acharmos que somos perfeitos, acharmos que estamos bem. Nós não estamos bem. Não estamos, falta muito ainda para cada um de nós. Nós temos muito que aprender, irmãos, muito. Né? Se nós lermos lá, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo, no princípio era o verbo, irmãos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. É simples? Não é simples, irmãos. Não é simples. Esse versículo aí todo mundo conhece, os irmãos todos conhecem esse versículo. Só que ali está revelando que Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Então, irmãos, isso aí é a base de fé. Isso aí é o que reconcilia as pessoas com Deus, reconcilia as pessoas com o Pai. É entender que Jesus, ele é Deus. Muitos aí têm Jesus como profeta, outros têm Jesus como o Filho de Deus. É o Filho de Deus que veio e morreu. Irmãos, não é isso não. Então o Evangelho é muito além daquilo que muitos pensam. Então os versículos simples, nós temos que meditar nele todos os dias e confiar nele todos os dias. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos.